Aleluias. Deus é bom. Alguns acreditam. Deus é bom. E o tempo todo? É ou não é? Eu sei que é. Deus é muito bom. Ele não é bom, Ele é muito bom. Ele é tremendo, é maravilhoso, né? E Deus tem bênção para nós. Estava ali sentado, a pastora fazendo oferta, e Deus falou para mim assim, escutei o Espírito Santo dizendo para mim assim, que vai ter pessoas que vão testemunhar. E vai ser aí logo. Não sei se você acredita. Vou pregar. Gente, vou terminar a minha mensagem que eu comecei 2 quinta-feiras atrás. Nós começamos a pregar, eu preguei só o primeiro tópico, né? Então agora vamos ver se eu consigo terminar a palavra aqui. Amém? Então eu falei que a família é importante para Deus, né? E por isso Ele instituiu o seu plano perfeito, né? Ele instituiu a família no seu plano perfeito antes de instituir a igreja. Então antes que houvesse igreja, Deus criou a família. Mas também nós falamos que, apesar de que foi Deus que criou, né, a família vem se deteriorando, né? E infelizmente nós estamos chegando em situações de extrema gravidade hoje com famílias. Nós trouxemos uma estatística, não vou trazer aqui porque foi longa e eu acabei me alongando na estatística e acabei não conseguindo pregar, né? Mas há uma estatística muito grande com respeito, né, ao desfazimento das famílias, aos divórcios. E isso eu não estou falando da família do mundo, eu estou falando da família cristã. Infelizmente isso é maior verdade, né? Hoje nós vemos um número muito grande de famílias desfeitas, principalmente famílias, né, cristãs, de pastores, famílias de pastores e pastoras, tudo quebrado, pastores que já casaram 2, 3, 4 vezes, né? Isso é terrível, 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 né? Falei também que nós aprendemos na escola que a família é o núcleo do quê? Não lembro? Núcleo da sociedade, né? Então a família é o núcleo da sociedade. A gente aprende desde lá da escola. Claro que hoje eu não sei se ensinam isso ainda, mas na minha época se ensinava isso, né? Então, e a gente aprendeu na matéria de educação moral e cívica que a sociedade sem família, ela não é sociedade. A base de toda a sociedade é a família. Então, se não existe, né, a família, não existe uma sociedade, né? Falamos também do Império Romano, que era um terrível e poderoso império, né, muito grande, tinha dominado praticamente 1/5 do mundo na sua época, e ele veio se desfazer, né, veio a se romper esse império todo, né, poderoso. E foi feito um estudo e chegou-se à conclusão que o problema que aconteceu desse império sumir e perder a sua força foi a questão das famílias quebradas, né? Eles cuidaram tanto de conquistar e não cuidaram das suas famílias, e quando se rompeu as famílias, eles perderam a sua força, perderam a conquista e não conseguiram seguir em frente, né? Vamos ler lá 2 Crônicas 7, 13 e 14. Hoje colocaram a minha foto. Colocaram a tua foto outra semana. É. 2 Crônicas 7, 14 diz lá: eu tinha dito a ele que estava orgulhoso de vocês. Está 2 Coríntios, gente. Agora está certo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, né? Então nós pregamos alguma coisa, começamos a falar alguma coisa a respeito desse versículo. Esse versículo, ele nada mais está falando do que
os céus fechados, né? E uma família com céus fechados é algo terrível, porque as coisas não acontecem, porque as brigas vêm, a dificuldade vem, a luta vem, tudo começa a dar errado, tudo começa a acontecer diferente. Então esse versículo está falando de céus fechados, está falando de gafanhoto consumindo a terra, está falando de pestilência, né, sobre o povo. Ou seja, esse versículo ele está nos falando de situações complicadas, situações que não estão no nosso controle, que fogem ao nosso controle. Então, situações que nós não podemos dominar, né? E que mais cedo ou mais tarde vão afetar a nossa família. E isso é uma verdade, porque há muitas coisas que acontecem em casa que às vezes são coisinhas pequenininhas, mas a gente não cuida, a gente começa a deixar essa coisa pequenininha crescer. E ela vai crescendo, 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 vai chegar um ponto que nós perdemos todo o controle. E daí a coisa complica, né? Daí, se nós não tivermos sabedoria, se nós não tivermos um plano de batalha contra esta coisinha que começou pequena, mas nós deixamos crescer em proporção, ela vai chegar a um ponto que nós não vamos ter mais controle, e daí a coisa vai desandar, né? Então o que é necessário para que a minha família, para que a nossa família, podemos dizer assim, seja capaz de vencer as dificuldades, de vencer as crises na nossa vida? O que será que é necessário? Então tudo que é necessário está aí nesse versículo que fala sobre céus fechados, né? E nós vamos dar uma olhada aqui. Então esse versículo fala que de algumas coisas que faltam na nossa casa, na nossa família. Então nós começamos a pregar a semana anterior dizendo que nos falta humildade, né? Está ali no versículo 14, a parte A do versículo 14. Então a primeira coisa que nos falta é humildade. Humildade para quê? Humildade para nós reconhecermos o nosso erro. O grande problema dentro de casa, no meio de um casal, é quando não existe humildade no meio do casal. Porque daí um não reconhece o seu erro, o outro também não reconhece, um quer ser mais que o outro, um quer que o outro que é o culpado, não é você que é o culpado, é aquele culpado, esse é culpado e não sei o que é o culpado, e daí a coisa desanda, né? Por que isso? Porque não há humildade, não quer se reconhecer o problema, não quer se reconhecer o erro, né? Quer ser superior a outra pessoa, ou seja, eu não vou perder para ela, ou eu não vou perder para ele. Só que quando um não perde para o outro, quem perde é a família. Quem perde são os filhos. Quem perde, né, é toda uma circunstância que está acontecendo ali. Todo mundo vai acabar perdendo. As pessoas pensam assim: eu vou me separar, está tudo resolvido. Não está resolvido, porque o problema não foi resolvido, e ele vai continuar. Mesmo separado, o problema vai continuar, a dificuldade vai continuar, a luta vai continuar, principalmente se tiver filhos, né? Quem mais sofre num rompimento, num casamento, é os filhos. Porque uma hora estão na casa de um, outra hora estão na casa do outro, outra hora, né, estão para lá e para cá. Um daí ensina de um jeito, né, o outro vai querer ensinar do outro. Não, teu pai ensinou, está errado, não é assim. Não, a tua mãe te ensinou, mas não é assim, né, está errado. É muito pouco casos, né, de famílias que se separam e que os pais têm, né, uma sabedoria para educar os filhos. E geralmente o que acontece, quando isso acontece, os filhos crescem sem uma maturidade emocional. E daí vai cair na pornografia, na prostituição, vai cair nas drogas, vai cair nos vícios, né? Vai acontecer muitas coisas, e quando, né, às vezes vai ser tarde para esses filhos. Quantos filhos de pais separados hoje estão, né, se suicidaram, ou estão presos no vício, na droga, em outras coisas piores ainda, né? Muitas vezes esses que se separaram constituem uma nova família, não se pensa nos filhos quando vai se constituir uma nova família, não se preocupa com os filhos, principalmente quando vai menina, né? Não se preocupa, aí traz uma pessoa para dentro de casa que não conhece totalmente, que não sabe quem é, de onde é, qual é, né, a índole dessa pessoa. Aí os filhos que vão acabar sofrendo, vão acabar, né, padecendo na mão dessa pessoa. Então é uma coisa terrível, de um probleminha chamado orgulho, né?
Um orgulho porque não se sabe conversar, não se sabe discutir, não se assume o erro, não se assume, né, a condição que está falho na sua vida, não tenta conversar com a esposa, não tenta conversar com o esposo. Então, infelizmente, muitas famílias cristãs, né, o que mais falta nessas famílias, principalmente cristãs, né, é a humildade. A arrogância é uma coisa terrível no meio de um lar, né? Então falamos também que para Jesus, né, a família é importante. Mostramos que ele mesmo pregado na cruz lá, sofrendo, padecendo, ele olhou para sua mãe, né, e olhou para João que estava do lado e disse: mãe, aí teu filho, filho, aí tua mãe. Porque ele se preocupou com a sua mãe, porque ela precisava de um apoio, de um amparo, né, de alguém que estivesse com ela. Então ele se preocupou, porque a família para Deus, ela é sagrada, ela é importante, né? E nós vemos muitas páginas, muitos versículos bíblicos que tratam sobre a família, de como a família deve ser, como deve se comportar, né? O apóstolo Paulo gastou, melhor dizendo, né, muitos versículos ele gastou para orientar as famílias, como o homem devia se comportar, como a mulher deveria se comportar, como que deveria ser ambos os dois, né? Até questão sexual, Paulo se preocupou em orientar como que tinha que ser dentro de casa, não é? E hoje nós vemos que um dos ministérios mais fortes dentro da igreja é o ministério da família. Por que isso? Por causa do problema grande que acontece dentro da família, né? O problema grande. Há um tempo atrás, quando eu era jovem, não que eu seja velho, né? Mas quando eu era mais jovem, então, melhor dizendo, o ministério que era maior dentro da igreja era o ministério de jovens, era o ministério de crianças. Hoje nós não vemos isso nas igrejas. É muito pouca igreja que tem, né, ministério forte para jovens, para adolescentes. Mas você vai ver o ministério de casais dessas igrejas, é enorme, é poderoso. Porque isso, por causa do problema que começou a crescer muito grande no meio cristão, né? Há 6 qualidades numa família que glorifica a Deus. A primeira, né? A família que tem um compromisso familiar. O que eu quero dizer com isso, né? Está lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Consegue pôr para nós lá? Eu não passei os versículos, né? Fiquei ali adorando. Né? Não tinha outra coisa para falar a não ser Coríntios 13, né? Coríntios 13 fala sobre o amor perfeito, né? Então diz lá: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então aí está o compromisso familiar. O compromisso familiar deve ser baseado nesses versículos aí. E é muito difícil encontrar uma família que com 2 ou 3 anos não tenha tido problemas. Porque quando a gente está lá no casório, ou está namorando, ou estamos noivos, é um sonho, não é verdade? Aí se casa. Aí casa, realizou o sonho. Vai para a lua de mel, beleza, tudo tranquilo. Mas voltou, né? Começa a andar os dois juntos ali. Qual que é o grande problema? Qual que é o maior problema das famílias que se constituem novas, né? É a questão de que um está vindo de uma família diferente da família do outro. E o grande problema é que aquele que está vindo lá, né, traz os costumes da mãe. Então a primeira coisa que ele traz, né, no primeiro almoço que a esposa faz, ele diz assim: ah, da minha mãe era muito bom. Não é isso? Aí a esposa, né,
não vai ficar para trás, já vai trazer alguma coisa da mãe dela, ou do pai, ou algum costume da família. Não, na minha casa a gente costumava fazer isso. Para uma família começar bem, ela tem que fazer o que a Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. O que quer dizer isso? Não é para abandonar o pai e mãe, não. É para deixar os costumes do pai e mãe, porque está se formando uma nova família. Então os dois têm que entender que agora eles vão criar uma família. Então eles vão começar do zero, eles vão começar a estabelecer coisas. A primeira coisa é a questão da refeição, né? Se o marido acha que a esposa não cozinha bem, ele que faça um curso de culinária, vai cozinhar, não é verdade? Não é? Se vira, não é isso? Se a mulher acha que o marido não trabalha, não ganha muito bem, ela que vai trabalhar, vai ganhar o dinheirinho também, mas não para ter o seu dinheiro separado, para ajudar o seu esposo, né? Para ajudar o seu esposo. O grande erro da família é dizer assim: esse é o teu dinheiro e esse é o meu dinheiro. Essa é a tua conta, esse aqui é a minha conta. Ou então, você paga essas contas, eu pago essas contas. Não, o dinheiro tem que ser único. Porque a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se juntam, eles se tornam 3 pessoas, 2 pessoas, uma só pessoa. Então se torna uma só pessoa, não tem por que ter 2 salários, não tem por que ter 2 contas bancárias, não tem por que ter 3 dívidas separadas, é tudo dos 2. Então os dois têm que sentar, conversar, têm que dialogar, têm que resolver as coisas, têm que decidir as coisas. É claro que, né, tem que haver alguma liberdade de um ou outro de gastar um dinheirinho para si. Mas as coisas grandes, as despesas grandes, elas têm que ser conversadas e discutidas, porque aquilo que é conversado e é discutido não tem mal algum, não é? Porque daí entra num problema financeiro. Aí não tem que um ficar acusando o outro: foi você que gastou. Não, foi você que gastou. É o teu cartão de crédito, é a sua conta bancária. Então, esse é o grande problema, né? Então, aí começa. Então, geralmente as famílias começam ali nos seus 2, 3 anos. Eu estou sendo bondoso, né? No 2º, 3º ano, né? Tem alguns que já no dia do casamento já saem se quebrando. Nós já temos casais com 1 semana de casado já querendo se separar. Verdade, gente. Não é? Por que isso? Porque ou um enganou o outro na hora que estava noiva, né? Ou não tiveram tempo para se conhecer antes. E depois, né, quando descobriu com quem tinha casado, aí a coisa, né? Aí foi complicado, né? Eu vi esses dias que o cara, o homem, né, quando ele é certinho na igreja, ele é dizimista, ele é ofertante, ele segue as coisas de Deus, Deus dá uma baixinha para incomodar ele. É verdade. Eu não podia perder essa. Porque é muito certinho, né? Então Deus tem que dar alguma, né? Trazer uma ali para deixar o cara na linha, né? Vai ficar na linha. Mas voltando, gente, voltando para a família. Então nós temos que ter sabedoria nisso. Tem que haver, né? Tem que se entender isso. Tem que se ter noção disso, que problemas vão existir sempre. São 2 pessoas estranhas, são 2 pessoas diferentes, né? O meu problema com a minha esposa, qual que foi? É que ela era falante e eu sempre quieto, né? Então ela sempre brinca, né? Que ela perguntava e ela mesma respondia, né? Então ela perguntava e respondia. Não é muito diferente hoje, né? Não é muito diferente hoje. Às vezes eu não gosto de responder, porque às vezes então eu fico quieto, né? Quando a resposta é muito pesada, eu fico quieto. Eu penso 2 vezes antes de falar, né? Porque eu não vou criar uma situação. Mas eu sou muito quieto, eu quase não converso, só falo bastante quando eu começo a falar da palavra de Deus. Aí me segure, né? Para mim não atrasar o culto. Então, existem problemas. Com 10 anos, será que tem problemas uma família com 10 anos? Tem gente com dúvida de responder aqui. Não tem 10 anos de casado ainda? Tem ou não tem? Tem. Com 20 anos, tem problema? Com 25, com 30?
Tem problema? Com 40 anos, tem problema? Com 50 anos, tem problema? Então qual que é o problema? O problema é que as pessoas não gostam de problema, não querem resolver problema. E daí é melhor se separar do que resolver, do que chegar num acordo, do que discutir as partes ali, chegar, né, numa conclusão das coisas. Ou, né, melhor dizendo, vir para a igreja, buscar orientação, participar de uma classe de casais, aprender como é que faz, ser humilde para ser ensinado a conduzir o seu casamento. Temos que ter isso, né? Então toda a família, desde o momento que ela começa até aonde? Até se encontrar com o Senhor, ela vai ter problemas, ela vai ter dificuldades. Não tem como, gente, não tem como. São duas cabeças, né? Por mais que a Bíblia diz que se torna um só, mas são duas cabeças, dois pensamentos, duas ideias. Um tem um gosto, o outro tem outro. Não é isso? Um quer ir pescar, outro, né, quer ir para o shopping, né? Então tem que ter o seu sacrifício, né? Existe, e tem que ter o sacrifício de um e outro. Então, né, você vai pescar, mas amanhã você vai no shopping comigo, beleza? Né? Estão acordados. Agora o problema é que um só quer fazer, daí a coisa complica, né? Aí não é só pescar, daí quer jogar bola, daí quer, né, tá lá com os amigos na porta de casa. Então, existem problemas, né? Mas existem soluções para os problemas. A diferença entre uma família que fracassa e uma família que tem sucesso, ela é o compromisso. O compromisso que um tem com o outro. Qual que é o compromisso de um com o outro? O descompromisso eu sei. Sabe o que é o descompromisso de um com o outro? É quando eu caso para mim ser feliz. Aí é um descompromisso. Mas o compromisso é, eu vou casar para tornar alguém feliz. E se do outro lado também acontece, é recíproco a coisa, aí a coisa vai funcionar, né? Aí a coisa funciona. Porque um vai querer fazer o outro feliz, e daí não vai ter problema. Aí, por mais que tenha problema, né, vai ter solução, porque um vai querer solucionar o problema porque ele quer tornar aquela pessoa feliz. O compromisso dele é tornar feliz. Então compromisso significa a responsabilidade que se tem de levar a família adiante nos bons e nos maus momentos. Porque tem gente que quer ter só bom momento. Não, sempre vai ter o mau momento, gente. Sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter a luta. Então nós temos que ter o compromisso de que também nos maus momentos nós fortalecermos a família, cuidarmos da família, cuidar da esposa, cuidar do, que é lei e falar ao mesmo tempo, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, né? Tem que ter, não jogar a responsabilidade para o outro, mas os dois têm um compromisso de fazer as coisas juntos. Então quando há comprometimento, as metas da família são mais importantes do que as metas pessoais. O sucesso de todos os membros da família é mais importante do que o meu sucesso pessoal. Quer ver o grande problema? É o pai que trabalha o dia inteiro, chega em casa, o filho vem, né, correndo, ô pai, que bom, o senhor chegou em casa. Ah não, filho, o pai trabalhou muito hoje, deixa o pai descansar. O pai precisa descansar. Aonde está o compromisso? Aonde está o compromisso do pai? O compromisso é com o filho. O filho ficou o dia inteiro longe dele, ele tem que ter o compromisso. Depois ele vai ter o tempo dele descansar. Mas primeiro, cuida do filho, conversa com o filho, orienta o filho, escuta o que o filho quer contar. Às vezes ele quer contar como foi o dia, como foi a escola. Escute. Se a esposa não trabalha, o marido chega em casa, não quer conversa, porque ele trabalhou o dia inteiro, estou com a cabeça doendo. Não, tem que conversar, porque a esposa ficou sozinha em casa, ela tem as coisinhas dela que ela quer contar, ela quer abrir o coração dela, ela quer saber de você o que está acontecendo, e assim é recíproco, né? A esposa também tem que ter esse lado. Não é escola de casais, né? Vamos para frente. Apreciar uns aos outros. Apreciar uns aos outros.
Quando nós começamos com a pastora, nós tivemos dificuldade no casamento, porque nós não tínhamos orientação, a igreja que nós tínhamos não tinha orientação para a família. E nós buscamos em muitos lugares, e daí soubemos do ministério fortíssimo de família e fomos fazer. Era coisa linda, assim, era caríssimo, né? Nós fomos fazer, ficava numa chácara lá, tinha jantar de gala, jantar das estrelas, jantar não sei das quantas, lugar tremendo, coisa mais linda, né? Provocaram, né, os problemas ali para florescer. Só que quando o problema fervia, gente, aí a gente ia para os quartos, ia dormir, e não resolvia, né? Aí nós no meio da festa a gente começou, daí a gente já tinha vencido algumas coisas, começamos a orientar alguns casais. Fervia lá no encontro, quando nós vinha para o quarto, a gente orientava os casais dentro do quarto, começamos a cuidar das pessoas. Aí nós entendemos que nós tínhamos que buscar, e começamos a buscar isso, e sempre tivemos esse ministério na igreja para ajudar os casais, porque é uma coisa muito importante, porque a Bíblia diz assim que quando os dois se juntam, né, se torna uma só carne, e que não se deve se separar, né? É até que a morte os separe, né? Lembrei do pastor Cláudio Duarte. O rapaz foi para ele e disse assim: pastor, quero me separar da minha esposa, não aguento mais minha esposa. Ah, se quer se separar, irmão, beleza, vem aqui que vamos fazer uma oração. Ele começou, pôs a mão na cabeça do rapaz e disse: Deus, mata esse rapaz agora aqui na minha frente. O cara: ô pastor, o que é isso? Não, é filho, irmão, é até a morte que ele se separa. Então se quer se separar, tem que morrer, tem que morrer. Mas a gente brinca, mas é assim, porque nós temos que ter o compromisso de levar o nosso casamento até o fim. Sabe o que acontece quando nós não levamos o casamento até o fim? O nosso casamento fracassou. Então eu fracassei de levar o meu casamento até o fim. A segunda coisa, né, importante, que tem que ter numa casa, é apreciar uns aos outros. E quando eu digo apreciar, é demonstrar. Não é somente guardar em si, né? Mas é demonstrar, tem que falar, tem que dizer, tem que proferir palavras, né? Dizer para o parceiro que o ama, dizer para os filhos, expressar afeto para os filhos, pegar no colo, fazer um carinho. Vamos acelerar aqui, senão não vou terminar de volta. Cultivar uma vida espiritual. Aí é o grande problema. Sabe por que é o grande problema nosso hoje, da vida espiritual no lar? É porque nós temos tempo de sobra para a televisão, tempo de sobra para o celular, para as redes sociais, né? Tempo de sobra para jogar bola, para ir pescar, para assistir a novela, né? O Big Brother. Eu soube que está acabando, né? Eu não sabia nem que tinha começado, né? Eu vi o pessoal dizendo: acabou, está acabando, sei lá. A gente tem tempo para tudo, né, dentro de casa, dentro do lar, mas não temos tempo para Deus. Nós precisamos ter tempo para Deus dentro de casa, né? Tem que ter tempo para Deus. Tem que ter o culto no lar, de sentar a família, pegar um versículo, ler um versículo, cantar um corinho, né, falar algumas palavras, levar uma oração a Deus. Os pais abençoar os filhos, porque essa é a função dos pais, abençoar os filhos, declarar sobre os filhos aquilo que eles serão no futuro, né? Abençoar os filhos, orar, né, pelos filhos, pelo casamento deles, com quem eles vão casar. Essa é a função, né? Para isso tem que ter um culto no lar. O grande problema é que nós não temos o culto no lar, nós temos tempo para tudo, e daqui a pouco, né, o monstrinho cresce. E daí quando a gente vai ver, não tem mais jeito. A coisa desandou. Então, qual é o Deus que reina em sua família? Não me responda, por favor. É o Deus do Instagram? É o Deus do Facebook? Aí você pode me dizer assim: não, é o Deus único, é Jesus Cristo. Mas eu quero te perguntar de volta: você o conhece? Você conhece a Jesus?
Porque se nós conhecemos Jesus, 90% dos nossos problemas estão resolvidos, estão solucionados. Pode ser que chegue, né? A coisa desande. Como eu falei, né? No começo do casamento, eu e minha esposa, por causa da doença do Júlio, a gente começou, não tinha mais dinheiro. O dinheiro era comprar remédio e muitas vezes, né, perdia o dinheiro. Aí começou a briga entre nós, porque não tinha o que comer dentro de casa. Nós dependíamos de favor das pessoas. Nós secávamos, pegava o café, passava de manhã e secava no sol para poder passar de tarde. Nós vivemos isso em casa, né? Vivemos de depender de pessoas, de orar a Deus e de repente bater na porta e a pessoa chega com a cesta básica, sem a gente falar nada, a gente não falar, porque a gente também tinha orgulho, né? Não queria abrir para as pessoas que estavam com dificuldade. Mas o que aconteceu? Nós estávamos com Deus em casa. Nós passávamos luta, mas sempre estava orando, eu e ela. Sempre estava, dobrava o joelho, às vezes brigado, né? Um de mal com o outro, nós dobrava o joelho nos pés da cama. Não, vamos orar. Não sei o que Deus pensava lá no céu, né? Mas nós orava, o Júlio colocava o Júlio no meio ali, novinho, 2 aninhos, e orava. 1 aninho, né? 1 aninho. E orava, buscava a Deus. Aí o que aconteceu? Se lembra, né? Aí o que aconteceu? Um dia, né? Eu fui para a igreja, ela não. Ela era convertida e eu não. Eu era convencido. Eu ia para a igreja só por ir, mas não. Eu comecei a fazer instituto para ser pastor e não era convertido ainda. Depois me converti, tá, gente? Estou pregando, estou convertido. Mas eu não tinha me convertido ainda. Eu estava ainda, não sei, enganado. Porque eu gostava de ler a Bíblia e tal. Digo, vou fazer instituto. Vou ser pastor. E daí o que aconteceu? Chegamos na igreja, teve uma revelação. Nós estávamos trabalhando já na igreja. Estava servindo na porta, cumprimentando as pessoas na chegada, de mãozinha dada, né? E cara virada. Sentava no banco de mãozinha dada. Aí vem uma revelação lá, o pastor revelou nosso casamento, nosso problema, nossa luta. E daí, né? Ele disse, quer mudar? Venha para frente. E daí como é que faz? O orgulho onde fica? O assumir o erro de um para o outro, porque ele declarou qual era o erro de um e do outro. Nós não pensamos 2 vezes, gente. Não é à toa que nós estamos com 39 anos de casado. 38 você tem, Júlio? Então, 39 anos, vamos fazer esse ano, né? Vamos fazer 39 anos esse ano de casados. Não é à toa, gente. Não é à toa. Foi porque a gente se humilhou, a gente não deixou ser vencido pelo problema. Meu Jesus. Mas uma coisa importante, né? Tomar decisões. Josué 24, 14 e 15. Devia ter escrito ali, mas beleza. Alguém acorda lá. Josué 24, 14 e 15. Está lá. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Né? Então Josué pega o povo, antes de conquistar a terra prometida, lê as leis do Senhor para eles, né? Mostra as coisas que Deus queria deles e diz, agora vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que decidir, vocês vão servir o Deus verdadeiro ou vão servir os deuses falsos dos povos que estão aí à volta de vocês. Agora eu já tomei minha decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então nós temos que tomar a decisão. Tomar uma decisão, né? Precisamos decidir se queremos continuar o casamento, se vamos, né, lutar para que o casamento persista, para que a família seja abençoada.
E a última coisa, colocar em prática a nossa fé. Versículo 16 ali diz assim: então o povo respondeu e disse: nunca mais aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Então o povo, tomou a decisão que Josué queria, o povo tomou a decisão. Só que, depois para frente, a gente estudando a história de Israel, vimos que não foi bem assim. Mas eles ali tomaram uma decisão, que a sua decisão não seja como a deles, que depois eles voltaram lá a adorar esses deuses, mas que seja uma decisão firme, de continuar, de ir em frente, de buscar o Senhor. E a segunda coisa que faz falta à nossa casa, algo que eu não vou me discorrer muito, porque o refrão muito bem pregou semana passada, é a respeito da oração. 2 Crônicas 7:14, parte B do versículo, Então, isso é uma realidade muito triste dentro das famílias cristãs. Não existe oração, E ainda mais nos tempos de crise, onde tem que ter oração, a família tem que se juntar, o esposo, a esposa tem que se juntar, tem que orar, Nós quando estávamos com os filhos dentro de casa, filho já viu, nossos filhos são tudo, tudo quer mandar, tudo são, até os que foram agregados depois, tudo queria, Aí o que nós fazíamos? Fazíamos um culto familiar, vamos orar, gente. Só que antes da oração, agora fala. Agora, coloca tudo para fora. Aí todo mundo colocava para fora, achava que tudo era resolvido, beleza? Um falando mal do outro, porque o outro, sim, esse aqui, não sei o quê, Beleza? Já falaram? Então agora se abracem. Peçam perdão um para o outro. E agora nós vamos fazer o nosso culto, E aí nós fazíamos o nosso culto, fazíamos a nossa oração. Sempre fizemos isso. Mas infelizmente muitas famílias cristãs não têm oração, Sabe o que é uma oração no lar? A oração no lar é a oportunidade que nós damos aos nossos filhos para conhecer o Deus verdadeiro. Porque quando o lar ora, as coisas começam a acontecer. Quando o lar ora, as coisas impossíveis começam a ser possíveis. E daí nossos filhos vão começar a aprender a seguirem a Deus, porque vão ver Deus na vida dos seus pais, de nós como seus pais, A terceira coisa que nos falta, buscar a Deus na igreja, Buscar a Deus na igreja. Quanta gente hoje que não veio para a igreja, quantas pessoas hoje que não querem vir para a igreja, querem ficar em casa, vou ver na televisão, não vê nada, gente, é ruim que vê. Por quê? Porque você vai se distrair com alguma coisa, não vai prestar atenção em tudo. Vai até ouvir alguma coisa, mas a televisão vai ficar ligada lá. Você vai estar conversando, vai estar olhando o Facebook, o Instagram, porque daí o pastor não está te olhando, você está fazendo, Vai conversar com a esposa, às vezes vai ter até umas briguinhas, umas discussão ali, mas estão lá com o culto na televisão. Temos que vir para a igreja, gente. Não podemos ficar sentados esperando, que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem. Não, nós temos que lutar, e a forma de lutar é vir para a igreja, é buscar a Deus na igreja, é trazer a família para a igreja. A Bíblia diz lá em Provérbios, que devemos ensinar a criança no caminho que ela deva andar. Qual é o caminho? Vim para a igreja. Agora, se os pais não vêm para a igreja, como é que o filho vem? E não podemos ser pais relapsos. Eu me lembro quando, apesar que nós éramos da outra denominação, mas a minha mãe não deixava a gente ficar em casa, não. Ela não ia, mas nós tínhamos que ir para a igreja. Ela não ia, não dava exemplo, mas nós tínhamos que ir. Nós tínhamos que ir, tinha que estar na igreja. Eu e minhas irmãs tinham que estar todo domingo na igreja. Só que daí quando a gente começou a gostar e querer ficar, daí começou a complicar em casa, que agora eles querem ficar só na igreja. Mas tem que vir para a igreja, tem que buscar o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. É na igreja que nós ouvimos uma palavra poderosa sobre família, que vai transformar a nossa casa. Tem lares aqui que estão sendo abençoados. Se você está ouvindo essa palavra, teu lar está sendo abençoado. Está sendo abençoado. Então o que nós temos que fazer, Não cair no hábito de muitas famílias cristãs. As famílias que seu filho quer ir para a igreja, beleza. Mãe, não quero ir para a igreja hoje, beleza.
O Júlio um dia chegou para nós e disse: hoje não vou para a igreja. Tá bom. Quando você ganhar o teu feijão, aí você resolve se vai ou não vai. Por enquanto você vai comigo, porque nós vamos para a igreja, você vai também, né? Todos eles chegaram a um ponto que disseram: não, hoje eu não vou para a igreja. Vai sim, eu estou indo, você vai comigo. Vai comigo, não vai ficar em casa. Quando você estiver pagando as tuas contas, aí você resolve o que você vai fazer na tua vida. Mas por enquanto, né, sou eu que estou pagando as contas, você vai comigo. E não tem conversa. Temos que criar o hábito nos nossos filhos, né? E 2 Crônicas 7,14 diz ali: nos falta deixar nossos maus caminhos. Sabe que temos maus caminhos? O grande problema é que nós nos chamamos de cristãos, mas nem sempre nós vivemos como filhos de Deus. Nem sempre nós vivemos como cristãos, né? Nem sempre. Tem algumas coisas que, né, a rede social é uma desgraça, gente. Eu falo para ele assim, que tinha que ter um botãozinho de proibir a pessoa de usar a rede social. Devia ter isso para a gente clicar lá de vez em quando. Porque, meu Deus do céu, gente, o cara lá, né, Jesus daqui, Jesus de lá, e daqui a pouco está na confusão, né? Está na confusão. Se entrega ali facilmente, né? Tem gente que conta a vida inteira na rede social. Meu Deus, gente, cuidado com isso. Temos que ser cristãos. Temos que viver Jesus na nossa casa. Temos que viver Jesus com os nossos amigos, com as pessoas. Às vezes as pessoas pensam, né, que, não vou ser, né, como é que dizem aí? Fanático, isso. Fugiu a palavra. Eu não vou ser fanático. Não é questão de ser fanático, é questão de ser crente verdadeiro, de ser filho de Deus, de viver como filho de Deus. Eu nunca tive problema com isso. No meu trabalho eu nunca tive problema de ser crente. Nunca tive. Eu até me divertia, né? Porque às vezes eu estava na minha mesa, alguém dizia, eu trabalhava com 12, 13, às vezes com 20 pessoas na mesma sala. De repente alguém, né? Ô Gilberto, me desculpe, eu nunca me coloquei lá como pastor, porque eu não era pastor lá, eu era funcionário. Mas de repente alguém, ô Gilberto, me desculpe. Eu disse: me desculpa do quê? Eu falei um palavrão. Eu digo: não se preocupe, meu ouvido cristão aqui, ele me purifica. Gente, eles escutavam música mundana o dia inteiro dentro. Eu nunca saí cantando uma música mundana. Mas tem gente que, meu Deus do céu, não pode ouvir uma nota, que é isso? Cadê o crente? Cadê o crente? Temos que cuidar, gente. Tem coisas que nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar. E sabe que isso é bom, é gostoso? Porque o que acontecia, né? Volta e meia, né? A mulherzinha do café, volta e meia, eu pedia café para ela, ela vinha trazer o café, ela entregava o café e dizia assim: eu preciso conversar com o senhor. Eu não me colocava como pastor lá. Nunca disse que eu era pastor. Mas o que acontecia? Eu dizia para ela assim, na hora do almoço. Na hora do almoço ela vinha lá, a gente ia conversar, ela estava com um problema em casa. Uma luta, uma dificuldade. Um dia ela chegou para mim e disse: pastor, me ajude em oração. Minha filha se envolveu com um traficante lá, arrumou uma confusão com o traficante mandou ela sair da casa, que a casa dela é dele agora. E nós não sabemos o que fazer, nem a polícia mexe com o cara. Eu disse para ela: só tem fé? Tenho. Então vamos orar aqui, irmã. Vamos colocar na mão de Deus, Deus vai resolver esse problema aí. Esse BO aí, Deus já resolveu, eu falei para ela. E oramos ali, e repreendemos. Passou uma semana, ela veio me contar: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas o cara sumiu do mapa, desapareceu. Acabou o problema da minha filha. Eu disse: eu sei, irmã, Deus levou ele para longe, né? Deus escondeu a tua filha dele. É bênção de Deus na sua vida. Mas eu só pude ser bênção na vida dela, por quê? Porque o meu testemunho é de cristão. Se eu fosse, né, um meio crente, você acha que ela vinha pedir oração para mim? Você acha que ela ia poder ser abençoada? De forma alguma. Então nós temos que abandonar os nossos maus caminhos.
Muitos pais acham que podemos viver como nós queremos. É minha casa, eu que mando, eu que dito as regras. Ninguém tem que vir falar como é que tem que ser na minha casa. Não, não é assim. A Bíblia tem que dizer como que deve ser a tua casa. A palavra de Deus tem que dar a maneira de como ser a sua casa. Porque a bênção de Deus nós queremos, mas não queremos as coisas de Deus. Que é isso? Não é? Não dá para falar muito mais, gente. Amém? Vamos colocar de pé.